As semifinais da Copa do Mundo de 2026 estão definidas, com 3 seleções europeias e uma sul-americana. França e Espanha, de um lado da chave, decidem a vaga para a final na próxima terça-feira, enquanto do outro lado, Inglaterra e Argentina, na próxima quarta, decidem entre si quem vai jogar a decisão. Os perdedores se enfrentam no próximo sábado na disputa do terceiro lugar, enquanto os vencedores vão fazer a partida decisiva do Mundial no domingo da semana que vem. Do lado esquerdo, portanto, da chave, nós teremos França e Espanha, e é um jogo em torno do qual se tem muita expectativa para algumas pessoas, e eu acho que me incluo aqui, a final antecipada deste Mundial. Falando um pouco do retrospecto das duas seleções na Copa do Mundo, elas chegam ao jogo de semifinal tendo feito outras 6 partidas anteriormente. A França, nas 6 vezes em que esteve em campo, venceu todas, e a Espanha venceu 5 jogos e empatou justamente o primeiro jogo, a partida de estreia na Copa do Mundo contra a seleção de Cabo Verde. Aqui nós temos claramente um duelo de estilos. A França é uma seleção que gosta da bola e que tem um estilo de jogo muito intenso e de muito volume de jogo, principalmente na fase ofensiva, com a criação de muitas chances para marcar um gol. No final das contas, este é o grande trunfo da seleção francesa, porque também, dado o fato de ter muitos jogadores de excelente qualidade, nas chances que cria, invariavelmente vai acabar conseguindo algum gol. A Espanha também é uma seleção que gosta muito da bola, mas diferentemente da França, que tem um volume de jogo ofensivo muito grande, a Espanha gosta da bola, tem a posse de bola, mas é uma posse de bola com mais trocas de passe e também um jogo muito mais paciente do que o da França, que se a gente pode usar esse termo, uma seleção mais ansiosa no sentido de criar os desfechos da jogada. A Espanha não tem nenhuma pressa e acaba utilizando também a posse de bola, e este pode ser um dificultador para a França, que, como gosta da bola, talvez não a tenha tanto como deseja, justamente porque a Espanha, não sendo ansiosa, gosta da bola e fica muito tempo com ela, até concretizar uma jogada, muito paciente no sentido de esperar o melhor momento para finalizar a jogada, de modo que a Espanha talvez seja a seleção do mundo hoje, e obviamente desta Copa do Mundo, que pode oferecer mais riscos a uma derrota francesa. Eles se enfrentaram recentemente 2 vezes, uma no ano passado pela Nations League e a outra em 2024 pela Eurocopa, e a seleção espanhola levou a melhor nas 2 oportunidades. É evidente que a seleção francesa de hoje, especificamente deste Mundial, é diferente nem tanto pelos jogadores, mas pelo jogo que conseguiu construir, que talvez possa reverter este retrospecto mais recente. Tende a ser um jogo muito equilibrado, repito, na minha visão também a final antecipada. Eu não creio que especialmente a França, se passar, terá um adversário tão duro de se enfrentar, seja a Inglaterra ou a Argentina, como será a Espanha, embora, se a Espanha avançar, há a possibilidade, pela questão dos estilos mesmo de jogo, de ser uma partida mais equilibrada entre Espanha e Inglaterra ou Espanha e Argentina do que será ou seria entre França e Inglaterra ou entre França e Argentina, mas aí a ver quem vai se sair vencedor. A sensação que se tem em relação em torno da França, a expectativa é muito grande, e a minha sensação, e eu tenho ouvido isso também de alguns comentaristas da mídia especializada, é que se a França não for campeã, me parece que vai ter a mesma sensação de frustração, e aqui eu não digo só em relação aos franceses, mas eu digo em relação ao mundo do futebol, muito parecida com o que houve em 82, quando a seleção brasileira, que era notoriamente a melhor seleção daquele Mundial, acabou perdendo.
É bem verdade que se a França não vencer a partir de agora, ela já não vai mais vencer num estágio mais avançado do Mundial do que quando a seleção brasileira foi eliminada naquela oportunidade, que foi na fase de quartas de final. Mas eu tendo a acreditar que o mundo vai olhar para esta Copa do Mundo e se a França não vencer, vai se questionar, né? Como pode uma seleção tão impositiva em relação às demais não vencer o campeonato? Então a França me parece que tem aí uma leve vantagem por tudo aquilo que apresentou ao longo da Copa do Mundo, mas repito, né, vai enfrentar agora o adversário mais difícil, não só porque a Espanha sofreu apenas um gol em 6 jogos já deste Mundial, mas porque, ao contrário do Paraguai, que não tinha outra alternativa se não se defender, e o fez muito bem, a França venceu por apenas 1-0 num gol de pênalti, a Espanha ela tem poder de fogo, então ela pode não só criar problemas para a França, porque sabe se defender muito bem e se defende em boa parte do jogo tendo a bola consigo, mas ela tem qualidade suficientemente grande para poder também apresentar alguns problemas para a França e de repente numa partida como esta, em que talvez as chances serão poucas, tanto para um lado como para outro, a Espanha tem chances como nenhuma outra seleção teve e provavelmente não terá, né, de eliminar a seleção francesa. Eu ainda tendo a acreditar, a despeito deste equilíbrio e do retrospecto recente positivo para a seleção espanhola, que a França avance. São muitos jogadores de qualidade conseguindo criar muitas oportunidades de gol, ainda que num jogo contra a Espanha isto deva ser bem menor do que nos jogos anteriores, e por isto a França tende a avançar para a grande final, né? Do outro lado, nós teremos o confronto entre Inglaterra e Argentina, que vem se destacando mais pelo espírito de resiliência, de luta, algo que não surpreende na seleção argentina e que chama muito atenção na seleção inglesa, dado o seu retrospecto, do que propriamente pela qualidade do futebol apresentado. A Inglaterra, tirando o jogo de estreia contra a Croácia, não conseguiu, do ponto de vista qualitativo do jogo, apresentar grandes elementos do seu jogo. E a Argentina, né, como França e Espanha, e a Inglaterra, também concluiu ontem, no caso, sábado, o seu 6º jogo na Copa do Mundo sem que tivesse se apresentado de forma convincente em nenhuma das partidas. E tem conseguido as vagas em 16 avos de final, nas oitavas de final e na partida de ontem nas quartas de final, sempre com algum motivo que não seja pelo bom futebol apresentado, diferentemente do que aconteceu na Copa do Mundo do Catar, né? Embora a Argentina tenha ficado pendurada também em alguns jogos, sofrendo o risco de ser eliminada inclusive na primeira fase, mas o bom futebol, do ponto de vista técnico, mas principalmente tático da seleção argentina em 22, acabou sendo decisivo para que a Argentina avançasse e conquistasse o título. Não é o que vem ocorrendo nesta Copa do Mundo, o que não significa dizer que a Argentina não possa avançar a decisão da Copa do Mundo, né? Mas aqui há um elemento que intersecciona a Inglaterra e a Argentina, mas que caracteriza principalmente a seleção sul-americana. Então a Inglaterra chega a este jogo decisivo tendo alguns jogadores de destaque. Aqui dá para citar o Harry Kane, que ainda disputa a artilharia da Copa do Mundo, embora ontem tenha passado em branco. O Bellingham, que talvez vá disputar, e se for a final tem grandes chances até de ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. E um volante que ontem não esteve muito bem, foi tirado antes até do esperado, porque também não teve uma semana muito boa em função de alguns problemas de saúde, que é o Declan Rice. Talvez também tem grande chance de ser eleito ao final do Mundial um dos melhores volantes desta Copa do Mundo. Do lado da Argentina, há também a expectativa sempre, né, da performance de Lionel Messi, que de fato tem feito a diferença, especialmente nas fases decisivas desses jogos eliminatórios. Não foi o que aconteceu ontem,
né? Ontem a vitória da Argentina passou à revelia do Messi, o que não significa dizer que seja um aspecto negativo, porque quando uma seleção depende muito e apenas de um jogador, quando esse jogador não vai bem, a chance de ser derrotada aumenta consideravelmente. Mas é evidente que o Messi está entre os principais jogadores do Mundial, vai disputar o prêmio de melhor jogador da Copa, está ao lado de Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, e tem números impressionantes, né, na história das Copas, esta a 6ª edição que ele disputa. Em torno do jogo entre Inglaterra e Argentina, há também aqui uma rivalidade que existe desde os anos 80. Principalmente falando em termos de Copa do Mundo, desde a Copa de 86. Esse jogo já começou a ser muito relembrado e será muito rememorado ao longo da semana até a quarta-feira, quando eles se enfrentam, porque na Copa do Mundo, que também foi sediada no México em 1986, essas duas seleções se encontraram nas quartas de final e a Argentina eliminou a Inglaterra vencendo aquela partida por 2-1, numa partida memorável de Maradona, tendo feito 2 gols, um de mão, que foi o gol que abriu o placar, e o segundo gol, aquele que é considerado para muitos o gol mais bonito da história das Copas, em que ele toma a bola no meio de campo e acaba quase entrando com bola e tudo, fazendo 2-0. Depois a Inglaterra diminui, mas não foi suficiente para impedir o avanço da seleção argentina à semifinal daquela Copa, que vencendo a Bélgica, disputou a final em 86 e se sagrou ali bicampeão do mundo, né? Tinha sido o último título da seleção argentina antes do título, né? Antes da conquista de 2022. Né? Então, o jogo de 86 foi um jogo também em que houve uma mobilização muito grande devido a alguns anos antes ter ocorrido a Guerra das Malvinas, né? Uma guerra entre Inglaterra e Argentina, e os argentinos então levaram, né, o espírito de país derrotado na guerra para tentar vencer ali uma outra guerra, e de fato eles venceram aquela partida, encaminhando, né, enfim, a campanha da seleção sul-americana para aquele título de 86. Depois daquela ocasião, eles se enfrentaram ainda em 2 oportunidades em Copas do Mundo. Uma em 98, nas oitavas de final, deu a Argentina também, num jogo também repleto de polêmicas, repleto de nuances. E em 2002, na Copa seguinte, eles se enfrentaram na primeira fase, e a Inglaterra acabou vencendo a Argentina ali por 1-0, num jogo que acabou tendo muita influência no desfecho da Argentina naquele Mundial, que acabou sendo eliminada ainda na primeira fase, e não seguindo adiante. Então há uma expectativa diferente da expectativa de França e Espanha, em que as expectativas estão voltadas muito para o jogo em si, e a tendência é que seja um jogo de elevadíssima qualidade, enquanto do outro lado nós teremos 2 seleções que, além de virem se notabilizando por aspectos que vão além da tática e da técnica, o que não é nenhum problema, né, porque o futebol também se joga com empenho físico e com dedicação emocional, ainda mais numa Copa do Mundo, que é uma competição curta com muitos jogos eliminatórios, tem ainda este componente histórico, né, história política e história esportiva mesmo dentro da Copa do Mundo, que tende a transformar o jogo entre Inglaterra e Argentina não no confronto da semifinal de melhor qualidade, mas talvez aquele que vai mobilizar emocionalmente não só as 2 torcidas diretamente envolvidas, mas como as pessoas que gostam do jogo e que vão apreciar essas semifinais. Depois dos 2 confrontos, a gente volta mais uma vez para fazer, né, de alguma maneira, uma análise sobre as 2 partidas e projetando já o jogo decisivo. Um abraço.